Começaremos abrindo o Adobe Photoshop. Para isso, clique sobre seu ícone que se encontra na tela inicial. Primeiramente, conheceremos alguns princípios da área de trabalho deste incrível programa, o que facilitará a localização de ferramentas, menus, painéis e barras. Vamos lá! Na parte superior, encontramos a barra de menus. Através dela, conseguimos acessar todas as configurações e opções que o Photoshop nos oferece. Agora, observe o local destacado do lado esquerdo. Temos o painel de ferramentas. Como o próprio nome sugere, é o local em que encontramos todas as ferramentas para trabalhar com as imagens. A maioria delas apresentam várias outras escondidas e podemos perceber isso devido à pequena seta destacada. E para acessar as suas variações é muito simples, basta clicar em cima do botão e segurar até que elas apareçam, pois as que não possuem esta indicação são tratadas como únicas. No geral, as ferramentas têm funções básicas e essenciais e toda vez que escolhemos uma, suas opções são exibidas no painel de controle da ferramenta. Assim, este painel muda de acordo com a que está selecionada no momento. Agora, do lado direito, temos o grupo de painel. Nele, encontramos os painéis mais utilizados, os quais vêm por padrão do programa. Como a guia cor, amostras, camadas e muitas outras que você conhecerá aos poucos no decorrer do nosso curso. Saiba que podemos posicionar esses 3 últimos painéis citados em qualquer lugar de nossa preferência. Por último, toda essa parte destacada é chamada de área de trabalho. Nela fica a imagem que estamos trabalhando no momento. Então, o programa é dividido em 5 grandes áreas, mas não se preocupe em memorizá-las, pois com o tempo fará isso. Agora que já conhecemos a área de trabalho, o nosso próximo passo será aprender a abrir um arquivo. Mas antes, saiba que é possível abrir diversas extensões de arquivos de imagens, dos mais comuns até outros não muito conhecidos. Sem mais demora, clique no menu Arquivo e, dentre as opções que aparecem, escolha Abrir. Em seguida, através de duplos cliques, acesse o disco local C2 pontos e depois a pasta Documentos. Agora, da mesma forma que fizemos anteriormente, abra a imagem com o nome Cubo. Note que ela se encontra na área de trabalho e está em tons de cinza. Lembre-se de que nossa tarefa será deixá-la colorida. Para isso, utilizaremos uma ferramenta que realizará esta ação e ela se chama Pincel B. Perceba que quando mencionamos o nome de uma ferramenta, colocamos uma letra entre parênteses na frente, que funciona como um atalho, ou seja, ao pressionar a tecla correspondente, ela é selecionada. Porém, por questões didáticas, durante as aulas faremos do primeiro modo. Desta forma, escolha no painel de ferramentas. Percebemos que ela está selecionada, pois o cursor do mouse muda e outras opções são ativadas na barra de opções. Vamos pintá-lo de marrom, mas para isso, primeiramente precisamos selecionar esta cor, concorda? Saiba que as cores sempre serão encontradas na área das paletas, e para acessar as tonalidades básicas, clique sobre a guia Amostras. Caso não vá utilizá-la e queira minimizar, basta dar um duplo clique sobre ela. Deste modo, apenas com o objetivo de aumentar seus conhecimentos, faça isto. Muito simples, não é mesmo? E para que ela apareça novamente, dê um clique. Agora vamos escolher a tonalidade que usaremos, então dê um clique no local indicado. Muito bem, com a ferramenta e a cor certa selecionada, vamos começar a preenchê-lo. Sendo assim, clique no local destacado e, sem soltar o botão do mouse, arraste até o outro ponto e só então o solte. Agora, do mesmo modo, clique nos locais apontados.
Como pode ver, não era bem desta maneira que queríamos fazer, pois colorimos partes fora do cubo que não deveriam ser pintadas. Isso aconteceu porque, na realidade, o computador não reconhece as delimitações do desenho, portanto, somente nós é que vemos a distinção entre os objetos contidos nele, sendo necessário, então, especificar qual é a parte que queremos alterar. Mas não se preocupe, vamos consertar sem dificuldades, pois o Photoshop possui um recurso que permite fazer isso. Estamos falando do histórico. Nele ficam armazenadas as ações efetuadas, caso a gente queira desfazê-las. E para acessá-lo, clique no menu Janela e na lista que aparece, selecione esta opção. Esta é a janela com todos os atos que fizemos e perceba que até agora só fizemos 3. Primeiramente, abrimos o arquivo cubo. Depois, com a ferramenta pincel, fizemos 2 riscos. E para desfazer a última ação, clique no local indicado. Podemos compreender, então, que se clicássemos no procedimento acima dessa, o primeiro risco seria desfeito também. E para comprovar, clique no local que será apontado. Muito bem, com isso reparado, vamos pintar o cubo novamente, mas antes, para ocultar o histórico, clique no local destacado. E para que fique da maneira esperada, temos que determinar a área que desejamos colorir. Para isso, utilizaremos uma ferramenta que serve para fazer seleções no formato retangular, a ferramenta Letreiro Retangular. Sendo assim, escolha-a no painel de ferramentas. Após, clique sobre o local que está sendo indicado, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste até o outro ponto e só então solte. Desta maneira, a face do cubo fica selecionada, indicando ao programa que é nessa área que iremos trabalhar. Agora, com os seus conhecimentos, ative novamente a ferramenta Pincel e, em seguida, clique nos pontos destacados. Perceba que mesmo que pintamos um pedaço fora da área selecionada, a cor ficou somente dentro desta parte. Na sequência, temos que colorir o restante do cubo, mas por se tratar de um recurso simples, entregaremos pronto para você. Mas lembre-se de que isso aconteceu só porque estamos num ambiente simulado, caso contrário, teria que pintar manualmente. Perfeito! Agora, como terminamos de colorir, não utilizaremos mais a seleção. Então, para retirá-la, clique no menu Selecionar e escolha a opção Cancelar seleção. Saiba que também podemos fazer isso através das teclas Ctrl mais D, mas só vamos utilizá-las nas próximas aulas. Perceba que agora ficou da maneira que queríamos e a parte marcada foi respeitada. Entretanto, como pode ver, perdemos algumas características da imagem. Pois, como deve se lembrar, ela tinha uma textura, a qual foi coberta pelo marrom, e como não era isso que queríamos, vamos desfazer as últimas ações. Então, abra o histórico, em seguida clique no local indicado e depois o minimize. Desta maneira, voltamos a ver o cubo antes de pintá-lo, ou seja, só com a parte desejada selecionada, e para pintá-lo usaremos o pincel. E para não perdermos a textura, aprenderemos um novo recurso, a opacidade. Ela define a transparência da cor ou de um objeto. Assim, ao aumentar o seu valor, mais opaco será o resultado, e o diminuindo, obteremos um efeito translúcido. Sendo assim, vamos conhecê-la, portanto, clique no local indicado. E como pode ver, uma pequena barra apareceu, e para ajustar, basta deslizar este marcador.
Porém, existe um jeito mais simples de fazer isso, e será desta forma que faremos. Portanto, dê um duplo clique nessa caixa, digite o valor 30 e confirme pressionando Enter. Agora pintaremos toda a face do cubo. Então, clique no local indicado e, sem soltar o botão do mouse, arraste até o outro ponto. E por esse se tratar de um recurso muito simples que você já domina, completaremos automaticamente o restante. Note que para fazer isso, clicamos e arrastamos sem soltar o botão do mouse, pois caso executássemos esta ação mais de uma vez em um mesmo lugar, uma nova demão de tinta seria adicionada no local, mas vamos entender melhor praticando. Sendo assim, pinte clicando nos locais indicados. Perceba que onde aplicamos novamente a ferramenta, a cor ficou mais intensa, e se passarmos novamente, ficará mais escuro. Note que mesmo assim, a textura que o cubo possui ainda está visível, porém, deixaremos esta face como estava. E com os seus conhecimentos, desfaça essa última ação através do histórico, não se esquecendo de ocultá-lo depois. Para continuarmos, precisamos selecionar a lateral, então ative a ferramenta Letreiro Retangular e clique nos locais indicados. Perceba que não conseguimos delimitar por completo, pois, como você deve lembrar, esta ferramenta seleciona no formato retangular e esta face se encontra em um ângulo que dificulta seu uso. E como não é isso o que precisamos, vamos retirá-la. Portanto, clique no menu Selecionar e escolha Cancelar seleção. Você está se saindo muito bem, então continue se dedicando, pois ainda temos muito que aprender juntos. Agora utilizaremos uma mais adequada, a ferramenta Laço Poligonal. A sua função é demarcar formas mais complexas ou, como o próprio nome sugere, para selecionar polígonos. Ela é encontrada dentro das opções da ferramenta Laço, então clique nela, mantenha o botão do mouse pressionado e ative-a. Em seguida, clique sobre os locais indicados. Conseguimos assim selecionar uma área que não é um retângulo perfeito. E para preenchê-lo, com os seus conhecimentos, primeiramente ative a ferramenta Pincel. Antes de começar a pintar, saiba que podemos aumentar a espessura desta ferramenta, pois você há de concordar que é muito mais trabalhoso pintar uma área grande com um pincel pequeno, não é mesmo? Por esse motivo, o Photoshop nos dá a opção de escolher a mais adequada. Portanto, para facilitar nosso trabalho, no painel de controle da ferramenta, clique no local apontado. É nesta janela que escolheremos o tipo de ponta que vamos utilizar, porém, o nosso intuito agora é apenas alterar a sua espessura. Sendo assim, dê um duplo clique na caixa Tamanho, digite o número 200 e pressione Enter. Desta maneira, podemos dizer que alteramos o valor da circunferência do pincel. Na sequência, com os seus conhecimentos, pinte a parte selecionada. Agora escolha a ferramenta Laço Poligonal e selecione a face de cima. Posteriormente, ative a ferramenta Pincel e depois, para dar mais vida, selecione vermelho e pinte esta área.
Antes de continuarmos, você deve concordar que o cubo não ficou bonito, só com uma parte de outra cor, não é mesmo? Então vamos desfazer esta ação. Para isso, use o histórico e volte ao momento em que selecionamos esta face e depois o oculte. Prosseguindo, siga os passos indicados e pinte essa parte com o mesmo tom de marrom. Agora, com o cubo inteiro pintado, vamos trabalhar com o restante da imagem. Para isso, usaremos a ferramenta Varinha Mágica. Esta também realiza a seleção, porém sua função é detectar áreas com cores semelhantes, utilizando apenas um clique. Portanto, ative-a e, em seguida, clique em qualquer parte do local indicado. Assim, toda a parte é selecionada. Então, pinte este pedaço de verde claro e, em seguida, desfaça a seleção. Você deve ter percebido que estamos chegando à reta final dessa tarefa. E para finalizar, pintaremos a parte inferior, portanto ative novamente a ferramenta Varinha Mágica e depois clique no local destacado. Selecione a ferramenta Pincel e, para deixarmos o chão mais opaco, altere a opacidade para 50. Feito isso, escolha a cor verde, preencha esta área e, por fim, retire a seleção. Perfeito! Dessa forma, terminamos nosso cubo e ele ficou muito bonito, não é mesmo? E para não perder este trabalho, vamos salvá-lo. Clique no menu Arquivo e escolha a opção Salvar como. Perceba que ele será salvo em PSD. Manteremos assim, pois este é o formato padrão do Photoshop, o qual suporta camadas, as quais conheceremos no decorrer do curso, além de todos os outros recursos. E se precisar fazer alguma alteração após finalizar o trabalho, podemos abri-lo sem problemas, que suas configurações estarão mantidas do jeito que deixamos, porém este não é nosso caso. Então apenas digite cubo, underline colorido e clique no botão salvar. Assim chegamos ao término de mais uma aula.